manhã, né? De manhã eu fui buscar a palavra. Senhor, que palavra o Senhor quer? Senhor, que palavra o Senhor quer? E há dias ele vem com esse refrão: é fácil demais viver em paz. É você que complica. Não complica a sua vida. Não complica a sua vida. É fácil demais viver em paz. E ele falou assim: olha, são muitos pontos que eu tenho dado. E eu não tinha visto ainda a letra, o início do louvor do Thales. E ele diz que muitas palavras já nos foram lançadas. Muitas palavras. Quantos cultos você já foi? Quantas pregações você ouviu no rádio? Quantas pregações você ouviu na TV? Quanta pessoa chegou e você falou: olha, é assim, é assim, é assim. E aí a gente vai e a gente complica tudo. Por que, Senhor, que eu complico tudo, Pai? Então eu disse: Senhor, me dá então a revelação, Pai. Me dá então a revelação. Ora, Shúria, Labalás. Viva em paz, amém? E aí ele me deu mais 6 pontos. 6 pontos, falam 6 pontos. 6 pontos. Me levam a viver em paz. Me levam a viver em paz. Glória a Deus. Amém? A palavra do Senhor te leva a viver em paz. E nessa noite Ele vai nos ensinar 6 pontos que fazem parte dessa caminhada no viver em paz. 6 pontos. Novo padrão de vida, glória a Deus, é um ponto. Você tem que definir um novo padrão de vida. Enquanto você e eu, nós não definirmos, colocar por definição um novo padrão de vida, nós não vivemos em paz. Você tem que pôr. Se você quiser paz, você tem que pôr um novo padrão de vida. Se você continuar plantando semente velha, se você continuar com pensamento velho, se você continuar com o pensamento do teu passado, você não vai viver em paz. Primeiro ponto, um novo padrão de vida. Fala assim: Senhor, primeiro ponto, um novo padrão de vida. Coloca em mim um novo padrão de vida. Coloca em mim um novo. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Um novo padrão de vida. Mateus capítulo 5. Capítulo 5, versículo 1. Mateus capítulo 5, versículo 1. Aleluias. Célula, multiplique, faça sua. Um novo padrão de vida na visão celular é estar dentro de uma célula. Se você não está dentro de uma célula, você não ainda adquiriu um novo padrão de vida para você. Se você ainda não está fazendo parte ou fazendo a sua célula, infelizmente você não está no novo padrão de vida. E fica mais difícil você viver em paz. Mateus capítulo 5, versículo 1 está escrito assim: vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Vendo a multidão, Jesus vê uma multidão, mas quem se senta do lado dele para ser ensinado são os discípulos. Ontem nós estávamos na aula de líderes e uma discípula disse assim: eu posso ter uma 12 em outra igreja? Eu estou dizendo para o culto porque faz parte do ensinamento, não é confidência pastoral, mas era ensinamento, era dúvida. De repente você pode ter a mesma dúvida. Não, querido, você não pode. Por que você não pode? Nós amamos os irmãos, nós compartilhamos com os irmãos a palavra. Eu tenho prazer de sentar toda tarde e almoçar com pessoas que professam a mesma fé que eu. Mas até o momento ela ainda não é a minha discípula. Por quê? Porque os discípulos de João Batista caminhavam com João Batista. E na mesma época, os que se assentaram com Jesus caminhavam era com Jesus. Os dois professavam a mesma fé. Os dois falavam de salvação. Mas um caminhava aqui e o outro caminhava ali.
Então, um novo padrão de vida. Seja discípulo de alguém. Se você não é discípulo, você não caminha junto, você não é liberto, você não vive em paz, porque no momento que você tem aflição, você não tem quem cuida de você. Um novo padrão de vida exige que você seja discípulo. Você está entendendo? Um novo padrão de vida para você viver em paz exige que você tenha uma pessoa do seu lado. Aqueles homens se assentaram do lado de Jesus, e Jesus ainda via a multidão, mas quem estava ali para ser ensinado eram os discípulos. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém. Então fala assim: primeiro passo para eu ter paz, eu tenho que ser discípulo. Glória a Deus. O discípulo, ele é ensinado. Glória a Deus. Aí no capítulo 5, versículo 39. Presta atenção. Capítulo 5. E aí Jesus vai ensinando. E é interessante que é o sermão da montanha, né? É interessante isso, que muitas vezes os nossos pais, né? A gente fala assim, eu já cansei de falar, nossa, está no sermão da montanha, porque começa a ensinar, começa a falar, não faça isso, filho, não faça aquilo, filha, não é assim, não é esse caminho. Já vem você com o sermão da montanha. Jesus tem sermão da montanha para mim e para você. Jesus tem sermão da montanha sim, para me ensinar e para ensinar você. Se você não é discípulo, você não vai ouvir. Se você não estiver numa célula, você não vai ouvir o que Jesus tem para te ensinar. Você tem que estar inserido aonde Jesus fala. Jesus viu a multidão, mas ele subiu ao monte. Quem subiu ao monte para ouvir ele foram os discípulos, para serem ensinados, para serem moldados. Glória a Deus. E existe sim, queridos, o sermão da montanha. E o que Deus hoje vai nos ensinar está dentro do sermão da montanha. Capítulo 5, versículo 39 está dizendo assim: eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer... querido, só um minutinho. Quem que hoje é responsável pela escolinha? Nós tiramos lá a lista, né, da escolinha. Que a palavra... Eu vou pedir às crianças, elas são grandes. Fica bem quietinho hoje, para todo mundo ouvir a palavra, bem? Depois nós vamos olhar para a escolinha, tá? Não sei. É que nós tiramos lá, né, e nós não sabemos quem é. Mas então, você sabe, são grandinhos, entendidos. Amém. Então está dizendo assim, capítulo 5, versículo 39. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixe-te também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. Glória a Deus. Se você quer ter paz no seu coração, quando alguém te pedir emprestado, empreste. Mas não empresta assim, será que ela vai manchar? Será que ela vai alargar? Será que ela vai fazer isso? Será que ela vai fazer aquilo? Empresta. Se alguém quiser uma capa, dê a capa. Se alguém te bater no rosto, dê o outro rosto. Mas isso é difícil, pastora. É verdade. Mas Jesus, no sermão da montanha, para que eu tivesse paz, ele diz, faça. E se eu sou discípulo, quando alguém vier dar na minha cara, não precisa ser fisicamente, mas com palavras. Eu digo assim, toma aqui também. Mas é de coração aberto. Mas é de coração limpo. Sabe por quê? Aí o outro vai falar, mas isso aí é coisa de bobo. Não é não, querido. Isso é coisa de quem é discípulo, que senta aos pés do Senhor e ouve a palavra. Isso não é. Sabe por quê? A palavra diz que Deus, Jesus,
é o nosso advogado fiel, Ele é o nosso justo juiz. Então eu vou dar a minha cara do outro lado, porque Ele vai me justificar e Ele vai pesar a mão. Não é isso que tem que ter no teu coração, não. Não é isso que tem. Eu vou dar o outro lado porque eu não quero contenda. Eu vou dar a minha outra face porque o meu Deus deu a outra face. Isso é ser discípulo de Cristo. É dar outra face. É fazer com amor, é fazer com carinho. Este é o primeiro ponto. Ser discípulo é dar a outra face. Você está fazendo, e a pessoa está falando, e a pessoa está te condenando. Condena. Pode condenar, porque eu sou discípulo de Cristo. Segundo ponto, fala segundo ponto. Segundo ponto. Lance as sementes. Nós falamos muito sobre semente num culto aí. Nós falamos tanto sobre semente. E ainda às vezes eu converso e o meu coração, vocês vão ver isso na palavra, se o meu coração imperfeito fica entristecido, dirá o coração de Deus. Porque nós vamos ver na palavra que Deus, Ele se entristece quando você murmura. E mesmo falando de semente, ainda a pessoa lança semente ruim sobre a terra. Lance semente boa sobre a terra. É o segundo ponto para você ser feliz. Para você viver em paz. São sementes boas. E você vai ver isso, abre a sua Bíblia em Gálatas. Aí na frente um pouquinho, Gálatas capítulo 6. Aleluias. Gálatas capítulo 6, aí para frente um pouquinho. Gálatas capítulo 6. Aleluias. Examine a si mesmo. Eu vou ler capítulo 6 para não me prolongar muito na palavra. Capítulo 6, versículo 9, ele diz assim: e não vos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. E não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. Você está fazendo e aquilo, a pessoa está te crucificando. Você está fazendo, não canse. Não canse, porque a seu tempo você vai colher. Não desfaleça. Ele fala, não cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo você ceifará. Mas se você desfalecer, você não vai ceifar. Então nós não podemos desfalecer. Fala o segundo ponto. Segundo ponto. Lançar sementes. Lançar sementes boas. E não desfalecer. E não desfalecer. O desfalecido, ele não colhe. O desfalecido, ele murmura, ele lança semente, ele planta e joga água quente na semente dele. Ele próprio joga água quente na semente dele, veneno. Ele mata a semente dele. E aí ele não vive em paz. Segundo ponto, cuida da sua semente. Plante sementes boas e você vai viver em paz. A palavra do Senhor te garante isso. Não sou eu que te garanto isso. Não sou eu. Não é a pastora Sônia. Não é a Neta. Não é a Priscila. E nenhum de vocês. Porque se você chegar a falar para mim, eu te garanto isso, eu vou falar, irmã, dá licença. Porque o único que pode me garantir paz é Deus. O único que tem poder, liberdade, autoridade de me trazer a paz é Deus. Tem muita gente firmando paz no marido, no filho, no esposo, no irmão, no vizinho, no patrão. Se o meu esposo estivesse aqui, eu estaria em paz. É mentira. Se a minha esposa estivesse aqui, eu estaria em paz. É mentira. Se o meu filho estivesse aqui, eu estaria em paz. É mentira. Seria um pedacinho dos propósitos do Senhor na sua vida. Mas quem te garante paz é o Senhor Jesus. Quem te garante paz é o Espírito Santo. Se você está
alguém, num objeto, numa vitória alcançada, é mentira. É mentira. Porque independente do que nós estamos passando, a paz do Senhor tem que estar dentro de nós. Quem é discípulo, quem se assenta, quem ouve o sermão, ele vive em paz. Porque o Senhor promete a ele a paz. E se ele é discípulo, se ele confia, ele tem a obrigação de ter paz no coração. É obrigação. É obrigação. Que isso, pastora? Você está ficando louca? Sou louca. Louca pela palavra do Senhor. Louca para que esse templo encha de gente ganha para Jesus. Amém. Só sim. Porque eu preciso que você entenda que para você viver em paz, você tem que ser discípulo, você tem que plantar semente boa. Porque a seu tempo, se você não desfalecer, Ele promete. No tempo dele, que isso? Isso é coisa de conversa. Já tem 3 anos que eu estou na igreja. O tempo dele é o culto. O tempo dele é o culto. E a palavra dele fala que é o culto pertence a Ele. E eu e você, cada um de nós temos que respeitar. É o culto, Senhor. O tempo é o culto. Não foi me revelado o tempo, mas eu confio no Senhor. E eu sei que eu vou ceifar, porque eu não vou desfalecer. Porque se eu desfalecer, eu não ceifo. O tempo dele é o culto, sim. Eu não tenho. Se você chegar em mim e falar, que dia que eu vou receber a minha promessa? Eu não sei. Eu não sei. Ah, então vou sair da igreja, filha. Filho, eu não sei. É o culto. É Ele que sabe. Ele vai te dar conforme a tua semente lançada, conforme o que você lançou sobre essa terra. É Ele que vai te dar. Não sou eu. E glória a Deus por isso. Porque se eu fosse te dar, eu ia te dar semente imperfeita. Terceiro ponto, para viver em paz. Fala, Senhor, fecha os seus olhos. Fala, Senhor, eu quero viver em paz. Viver em paz. Em nome de Jesus. Terceiro ponto para você viver em paz. Não machuque pessoas. Não machuque pessoas. Porque se você machuca pessoas, você fere a Deus. Porque Deus, Ele enviou o teu filho, o filho dele aqui sobre esta terra, para ser machucado, para que ninguém me machucasse. Ele enviou o filho dele aqui para ninguém machucasse esta menina, para que ninguém machucasse o Luciano, para que ninguém machucasse a Áurea. E se eu machuco um deles, eu estou ferindo a Jesus. Para eu ser feliz, para eu viver em paz, eu não posso machucar pessoas. Fala assim, eu não posso machucar pessoas. Senhor, se eu tenho machucado pessoas, me perdoa. Por favor, me perdoa. Não machuque pessoas. Abre a sua Bíblia em Efésios 4. Não machuque pessoas. Efésios 4. Está bem aí do ladinho aí. Volta um pouquinho. Efésios capítulo 4, versículo 2, está escrito assim. Capítulo 4, versículo 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Glória a Deus. Suportando uns aos outros. Muitas vezes do meu lado pode ter alguém ali batendo. Aí entra a minha parte, pode bater aqui de coração, porque eu suporto.
porque eu quero ser discípulo de Cristo. E ele disse, porque